Leitura do livro Vivendo Sensorialmente, Entendendo Seus Sentidos. Autora Winnie Dunn. Leitura de Guilherme Farsoni. Capítulo 5. Relacionamentos sensoriais. Como seres humanos, somos feitos simultaneamente para sermos indivíduos e para nos conectarmos com os outros. Há muitas razões pelas quais nos sentimos atraídos por outras pessoas e um número igual de razões pelas quais outras pessoas nos incomodam. Visto que a experiência humana está enraizada nas experiências sensoriais, os relacionamentos são fortemente direcionados pelo efeito das sensações nos parceiros em um relacionamento, seja com amigos, namorados, colegas de quarto ou de trabalho. História de abertura. Estaremos sós em nossa união. Tomás e Miranda diriam que eles têm um relacionamento bastante satisfatório. Tomás é decano, associado em uma universidade estadual, e Miranda é radiologista em um centro médico regional. Por conta de seus cargos, ambos têm várias responsabilidades profissionais, sociais ao longo do ano. Seus colegas raramente os veem juntos, o que a maioria acha muito estranho, visto que tanto Tomás quanto Miranda falam com muito afeto um do outro quando o tópico sobre parceiros surge. Muitos de seus colegas mais íntimos já estiveram na casa deles também e confirmaram que eles são anfitriões muito graciosos e criam um ambiente intelectualmente estimulante a noite toda. Quando você pergunta a Miranda por que Tomás não está em um evento em particular, há sempre algum conflito de agendas que o impediu de comparecer. Em uma conversa sobre padrões de comportamento, veja o que Miranda diz. Não é que Tomás não goste das pessoas com as quais eu trabalho. Na verdade, alguns deles são nossos amigos pessoais também. O fato é que ele simplesmente não se sente bem em situações imprevisíveis. E veja o que Tomás diz sobre sua experiência pessoal. Incomoda-me quando as pessoas chegam de uma maneira aleatória e parecem vagar pelo ambiente como se não soubessem o que estão fazendo. Eu nunca consigo saber quem está vindo em minha direção ou na direção de alguém próximo. Eu tenho que parar para pensar, eu conheço essa pessoa? Eles invadirão meu espaço pessoal? Eles estarão usando um perfume horrível? Às vezes todos os cheiros de comida e dos produtos de higiene das pessoas criam uma sopa de proporções nauseantes para o meu sistema. E eu não consigo fugir dessas sensações para parecer ao menos civilizado. Tomás usa palavras muito carregadas aqui. Muitos talvez não usassem aleatório para descrever a chegada e a partida de pessoas. Outros adorariam que as pessoas não viessem todas de uma vez para que eles pudessem cumprimentar cada um apropriadamente. Algumas pessoas, particularmente, não notariam o ir e vir das pessoas. Já as razões de Miranda para sua ausência nos eventos de Tomás são um pouco diferentes. Eu sou muito exigente com a textura das minhas roupas. Isso não tem importância no meu trabalho, onde eu uso roupas de cirurgia, as quais eu trato com uma marca especial de amaciante para que me forneçam a sensação certa. Quando eu preciso ir a reuniões, eu tenho uma roupa disponível para esse propósito. Entretanto, nesses eventos, existem certas regras sobre como as mulheres supostamente devem estar vestidas, e as pessoas notam se você repetir a roupa de um evento para o outro. Leva muito tempo para que eu encontre uma roupa no meu guarda-roupa, porque tenho que ter a sensação correta em mim, ou eu tiro a roupa 5 minutos depois de me vestir. Eu já fui embora de lugares, eu cheguei até metade do caminho e voltei porque meus sapatos não estavam certos, ou a costura estava arranhando a minha pele. É muita informação com a qual lidar, então eu ouço Tomás contar sobre os eventos quando ele chega em casa. Porém, Tomás e Miranda ficam felizes quando recebem pessoas juntos em casa. Neste contexto, eles podem controlar a quantidade de variáveis planejando o menu, a agenda de atividades, o número de convidados e, ao receberem sua própria casa, Miranda é capaz de gerenciar melhor as escolhas das roupas. Eles podem ter uma noite agradável cuidando de seus convidados, tendo convidados estimulantes e relaxando. Tomás é um esquivador e Miranda uma sensível. Ambos têm baixos limiares sensoriais e, por essa razão, se entendem em um nível muito primordial. Ambos sobrecarregam seus sistemas muito rapidamente, então precisam gerenciar seus recursos sensoriais cuidadosamente. Em casa, sozinhos,
Tomás e Miranda buscam espaços separados para si e têm uma área de convivência comum na cozinha e na sala de estar. Desse modo, eles podem se recolher, cada um em um espaço projetado para suas necessidades exatas, sem se preocuparem se alguém irá atrapalhá-los. Lembre-se de que atrapalhar aqui tem relação com as necessidades sensoriais de cada pessoa. Todos nós temos uma ideia do que é bom e do que nos prejudica, com base no que supre nossas necessidades próprias. Na sala de estar, eles criaram pequenos espaços com os móveis. Assim, eles podem ficar juntos, entre aspas, neste cômodo e ainda se recolherem parcialmente se necessário. Tomás e Miranda entendem e respeitam as necessidades sensoriais um do outro. Eles não levam nenhuma de suas ausências ou seus recolhimentos para o lado pessoal, porque os dois precisam escapar às vezes. Pessoas de fora da relação podem ficar perplexas, mas esse plano funciona para eles e, possivelmente, mantém um relacionamento em bases sólidas. Introdução. Relacionamentos de qualidade são construídos com base no conhecimento profundo sobre quais e quantos impulsos sensoriais afetam tanto você quanto seu parceiro. As pessoas precisam negociar como as suas necessidades particulares serão satisfeitas ao tentar realizar algo. Exemplo, sair para jantar, trabalhar em um projeto em grupo. Neste capítulo, focaremos nos modos como você pode negociar seus relacionamentos sensoriais. Até aqui você já está familiarizado com as características básicas dos 4 padrões sensoriais. Vamos revisar brevemente como essas características gerais se voltam para os relacionamentos. Se precisar de mais detalhes, a seção 1 do livro contém mais informações para você. Exploradores em relacionamentos. Como você aprendeu, exploradores são bons em criar novas ideias e gerar situações originais. Isso torna a vida interessante e às vezes imprevisível. Exploradores pensam em alternativas quando as coisas não estão indo bem e podem intensificar situações que já são emocionantes e divertidas. Exploradores criam novas ideias e geram situações originais. É um desafio para os exploradores manter rotinas para que as situações sejam mais previsíveis para suprir as necessidades das pessoas que precisam de estrutura. Exploradores gostam de planejamento espontâneo e isso pode ser difícil para quem não é um explorador. Esquivadores em relacionamentos. Esquivadores são bons em criar cronogramas e rotinas. Eles gostam de poder prever o que acontecerá, porque rotinas familiares fornecem experiências sensoriais familiares. Eles criam ambientes calmos, silenciosos e ordenados. Esquivadores criam cronogramas e rotinas. Esquivadores se sentem desafiados pelas situações não planejadas que acontecem ao longo do dia. Eles se sentem sufocados facilmente por informações sensoriais e eventos inquietantes e imprevisíveis são demais para eles. Sensíveis em relacionamentos. Sensíveis são bons em notar detalhes, então eles ficam muito mais atentos a humores, necessidades e padrões comportamentais. Sensíveis também falam sobre suas percepções sensoriais. Assim, não há mal-entendidos sobre quais são as suas necessidades. Sensíveis são mais atentos em relação a humores e mudanças. Ambientes sensoriais inquietantes são um desafio para os sensíveis. Estes parecem ter um temperamento difícil, porque quando atingem seus próprios limites sensoriais, comentam abertamente sobre isso. Por exemplo, abaixa o som, não se sente tão perto de mim, vamos arrumar essa bagunça. Visto que sensíveis precisam gerenciar os impulsos sensoriais, pois toleram apenas pequenas quantidades, eles tendem a criar várias regras. E nós só descobrimos quais são essas regras quando as quebramos inconscientemente. Observadores em relacionamentos. Observadores são bons em criar ambientes flexíveis e calmos, uma vez que é necessário muito impulso sensorial para que o observador note uma situação, ele pode deixar as coisas passarem batidas, sem incomodar os outros a respeito delas. Observadores são flexíveis e calmos. É um desafio para os observadores detectarem situações que precisam de atenção. Eles necessitam de muito impulso sensorial e, muitas vezes, um perigo em potencial pode não ser notado, ou podem não perceber tentativas de chamar a sua atenção. Negociando relacionamentos sensoriais.
O truque para manter relacionamentos sensoriais é ficar atento aos nossos padrões e necessidades sensoriais e também aos da outra pessoa. Munidos de informações, vocês serão capazes de construir experiências juntos, fazendo com que sejam satisfatórias para ambos. Quando entendemos as demandas sensoriais dos nossos parceiros, as irritações tornam-se sutilezas, os campos de batalhas tornam-se parques de diversões e as divergências de prioridades tornam-se estratégias de superação. Algumas combinações sensoriais podem ser mais desafiadoras que outras, mas ainda assim todas as combinações sensoriais têm potencial para ser voláteis ou estimulantes, dependendo de como lidamos com elas. Veja o caso de Tomás e Miranda. Muitos poderiam concluir que eles têm um relacionamento difícil, porque ninguém os via juntos em público. Assim, quando começamos a entender as complicações no relacionamento deles, percebemos que eles têm um relacionamento realmente estimulante. Entendendo as necessidades sensoriais um do outro, eles têm sido capazes de conduzir suas vidas pessoais e sociais juntos para ter suas necessidades satisfeitas e cumprir suas obrigações. Tomás precisa controlar a quantidade de impulso que recebe e, assim, ficar fora de ambientes sociais lotados o ajuda a satisfazer suas necessidades. Miranda é muito específica sobre o que é aceitável para ela e aprendeu a trabalhar com situações que sejam satisfatórias dentro dos seus limites. Eles também criaram uma vida doméstica na qual podem recarregar-se em espaços calmos. Se Tomás ou Miranda tivessem parceiros que os pressionassem a sair mais cedo, isso criaria uma situação de sobrecarga sensorial, o que poderia levar a outras tensões na família. Assim, nós temos que entrar em contato com as necessidades sensoriais de nossos parceiros para que as necessidades de ambos sejam satisfeitas. Qualquer padrão pode funcionar, contanto que ofereçamos uns aos outros as experiências sensoriais de que precisamos. Considere a amizade entre Ricardo e Samantha. Eles gostam muito da companhia um do outro. Quando um deles quer fazer algo, o outro se junta com prazer. Eles têm um grupo sólido de amigos e todos amam estar juntos aos dois. Mas há momentos em que os outros amigos recusam atividades quando não têm a disposição para acompanhar os níveis energéticos de Rick e Sam. Ambos são exploradores. Uma das coisas que amam fazer juntos é cozinhar. Eles fazem refeições para si mesmos e para seus familiares, para jantares formais e para grandes encontros também. Eles passam bastante tempo somente olhando livros de receitas, planejando seus menus e fazendo listas de compras. Normalmente, eles passam o dia juntos preparando tudo. São compradores potentes em mercados, correndo pelos diferentes corredores para reunir os ingredientes necessários. Eles preparam várias receitas de uma vez e trabalham juntos à sua maneira, interagindo um com o outro ao fatiarem, mexerem, tostarem e dourarem alimentos. Esse frenesi de atividades é uma grande diversão para eles, mas eventualmente leva a erros. Uma vez, eles queimaram 3 vezes as almôndegas que tentavam assar no forno antes de conseguirem uma fornada que pudessem usar. Eles se distraíam com outras tarefas, esquecendo as almôndegas até o cheiro de queimado aparecer. Erros ocorrem com os exploradores porque eles ficam excessivamente agitados nas atividades. Esse é um exemplo de como a exploração pode interferir nos objetivos de uma pessoa no seu dia a dia. Mas há um ponto que eles têm que negociar quando estão trabalhando juntos. Sam ama ouvir música com batidas rápidas na casa para dançar. Enquanto cozinha, o volume e o ritmo da música dificultam a concentração de Rick. Ele reclama que precisa ler a receita várias vezes quando a música está muito alta. Assim, às vezes, Rick escolhe a música e, quando Sam precisa de mais impulso, ela coloca seus fones de ouvido para trabalhar. Assim, apesar de ambos serem exploradores para a maioria dos seus impulsos sensoriais, Rick apresenta alguma sensibilidade para sons e precisa gerenciá-la para tirar vantagem de sua necessidade de busca sensorial. Rick e Sam chegaram a um termo comum com a música. Sam pode satisfazer suas necessidades sem entrar em conflito com Rick. E, melhor ainda, eles podem recarregar suas necessidades sensoriais do dia todo enquanto cozinham e, assim, quando seus familiares chegam para a refeição, o ambiente pode ficar menos intenso, já que os outros não são todos exploradores. Dessa forma, todo relacionamento requer cuidado e planejamento para aproveitar os pontos fortes de todos. Sem levar em consideração os padrões sensoriais, parceiros de relacionamentos podem entrar em conflitos improdutivos para todos. Inácio e Carlos
São parceiros em um grupo de trabalho em uma fábrica. Eles acabaram de receber um projeto, com o qual estão muito animados. Eles receberam o escopo do trabalho, os prazos e as metas do projeto de seu gerente regional e estão prontos para começar seu planejamento. Na reunião inicial, juntos, eles compartilharam ideias entre eles, selecionaram as tarefas iniciais do trabalho e voltaram para seus escritórios. Carlos começa a conversar por e-mail com Inácio e fica irritado porque Inácio não responde prontamente. Então Inácio aparece na sala de Carlos para falar sobre os planos e Carlos fica enigmático durante essas reuniões improvisadas e irritado com essas interrupções. Ele escreve um e-mail para Inácio depois de cada reunião para expor suas ideias. Esse padrão segue por algumas semanas e começa a ameaçar o progresso do seu trabalho. Na reunião mensal do departamento, fica claro que eles não estão cumprindo os prazos do projeto. Como sugerido pelo gerente, eles decidem se encontrar pessoalmente em um horário marcado. Carlos e Inácio estão muito dedicados ao sucesso desse projeto e têm um bom histórico na empresa, então eles colocam as cartas na mesa. Carlos pergunta a Inácio por que ele não responde a seus e-mails eficientemente, o que para os padrões de Carlos é dentro de 30 minutos. Inácio diz que ele reserva 2 períodos durante o dia para responder a e-mails, porque, quando faz tudo de uma vez, ele não consegue se concentrar. Inácio, por sua vez, pergunta a Carlos por que ele é tão enigmático quando o recebe em seu escritório e tão articulado nos e-mails. Carlos explica que interrupções aleatórias tiram a sua concentração. Eles trabalharam os problemas e descreveram um para o outro o que seria um bom plano de trabalho. Carlos precisa de previsibilidade para manter produtivo, enquanto Inácio precisa de variedade para manter-se focado. Eles concordam com uma reunião semanal de 30 minutos para se atualizarem. Inácio concorda em ler todos os e-mails de Carlos na hora e responder qualquer informação que Carlos solicite. De sua parte, Carlos concorda em nomear seus e-mails com cuidado para que Inácio possa ler os tópicos e organizar-se de acordo. Carlos também mantém um alerta ligado no seu e-mail, então se Inácio quiser lhe fazer uma pergunta, é só mandar um e-mail com o assunto "Eu preciso de algo", levando Carlos a responder sem ser interrompido com uma visita. Inácio configurou seu e-mail para que coloque todos os e-mails de Carlos juntos, e assim não se esqueça deles. Certamente, há muitas razões pelas quais colegas de trabalho podem tornar-se improdutivos como Carlos e Inácio. Porém, por essa conversa, consideremos que os padrões sensoriais desses trabalhadores podem contribuir para este cenário. Carlos é um esquivador no trabalho, enquanto Inácio é um observador. Ambos são trabalhadores produtivos em geral, mas a falta de entendimento sobre as necessidades sensoriais um do outro poderia sabotar a produtividade deles no trabalho. Carlos quer ficar em paz no escritório e prefere os e-mails, que representam uma comunicação sem um impulso sensorial extra das reuniões face a face. Inácio provavelmente está usando a estratégia "levante-se e visite", como um modo de inserir variedade na rotina, o que permite a Inácio que fique alerta durante o dia. Visto que ambos estão comprometidos com o sucesso do projeto, eles buscaram maneiras de satisfazer as suas necessidades. Carlos conseguiu limitar o contato face a face. Inácio conseguiu tempo para processar o impulso de Carlos via e-mails. Apesar de eles não terem pensado nessa estratégia, às vezes é útil para observadores configurarem seus computadores para alertá-los sobre as mensagens em caixa. Essa interrupção pode ser um mecanismo de alerta durante o dia. Inácio parece precisar de mais impulso sensorial, como caminhar pelo corredor, e é por isso que visita o escritório de Carlos frequentemente. Alguns esquivadores podem não gostar de pop-ups de alerta de mensagens, os quais podem ser uma distração e sufocantes. Esses trabalhadores devem restringir seu horário de checar e-mails a uma vez ao dia. Carlos se incomoda mais com o impulso sensorial que o contato pessoal cria. Exemplo: som da voz, entonação, contato visual, movimentação da pessoa em torno dele, perfume da pessoa. Assim, o pop-up visual não é problemático para ele. Visto que Carlos e Inácio continuaram com o projeto, eles dividiram o trabalho de modo a tirar vantagem das necessidades de cada um. Inácio ficou com todas as partes do projeto que requereriam deslocamentos, buscar suprimentos, visitar instalações, enquanto Carlos ficou responsável por todos os desenhos detalhados e documentação. Dessa forma, Inácio se movimenta bastante, Carlos tem tempo para manter-se focado e o projeto avança de maneira mais tranquila.
Outra parte importante dos relacionamentos profissionais é reconhecer que parceiros não precisam fazer metade de cada tarefa para que contribuam igualmente. Ao dividir o trabalho como mostrado acima, Carlos e Inácio criam um padrão de trabalho mais consistente. Assim, eles estão satisfazendo suas necessidades sensoriais, o que torna possível serem mais produtivos. O curioso sobre relacionamentos. Nós temos discutido bastante sobre conhecer nossas próprias necessidades sensoriais e a nossa volta ao longo deste livro. Entretanto, há outro fator que desempenha um papel importante na satisfação das necessidades sensoriais e na criação de relacionamentos humanos felizes. Quando outra pessoa é importante para nós, podemos fazer alguns ajustes para manter o relacionamento agradável. Talvez estejamos dispostos a tentar algo que pensávamos ser inaceitável e encontrar um modo de encaixar isso em nossas vidas, porque é relevante para a pessoa com a qual nos importamos. Laura está em um novo relacionamento amoroso e nunca se sentiu tão feliz. Ela é uma sensível e isso criou alguns desafios em seus relacionamentos anteriores, pois sendo particularmente sensível ao toque, era difícil negociar sua entrada no espaço pessoal de alguém e deixar esse alguém entrar no dela. Nos relacionamentos anteriores, os parceiros se sentiam rejeitados pelas reações negativas de Laura aos seus toques, criando um distanciamento entre eles. Com Plínio, ela tem se sentido confortável em falar sobre isso, e eles descobriram que pedir antes de dar as mãos, tocar as costas uns dos outros e beijar ajuda na aproximação. Quando Laura e Plínio começaram a passar a noite na casa um do outro, mais problemas apareceram. Laura costuma dormir em um espaço escuro e com um edredom muito pesado. Plínio gosta de ter um ventilador ligado, porque sente calor durante a noite. Laura imaginou que o ventilador poderia mantê-la acordada a noite toda, visto que a ventilação e as janelas abertas do carro a deixam louca. Plínio tinha medo de ficar acordado a noite toda por causa do calor do edredom. O relacionamento, no entanto, é importante para eles, então decidem tentar. Primeiro, eles dobram o edredom ao meio para que Laura tenha ainda mais peso sobre si e fique protegida da movimentação do ar vinda do ventilador. Plínio, por sua vez, usa lençóis e o ventilador foi posicionado para que sopre apenas para o lado dele. Laura também dorme mais próxima ao banheiro para não precisar passar pelo ventilador, caso acorde à noite. Assim, Laura descobriu que o ventilador não a incomoda e que o peso extra do edredom torna o sono mais fácil. Além dos nossos sentidos, temos cérebros pensantes, o que nos permite reestruturar algumas coisas para acomodarmos situações em particular. Laura continuará sensível ao toque e continuará a gerenciar isso nas suas roupas, na comida e assim por diante. Mas ela queria encontrar uma nova maneira de dormir por causa da sua decisão de fazer esse relacionamento funcionar. Negociando a intimidade dos relacionamentos. Os relacionamentos pessoais também têm intimidade, e isso envolve padrões sensoriais e preferências. Atender às necessidades sensoriais do outro durante a intimidade contribui para a sensação de satisfação. Vamos usar o toque como exemplo. Nós aprendemos no capítulo 2 que um toque leve envia uma mensagem de preste atenção. Para algumas pessoas, um toque leve é estimulante. Exemplo, isso pode ser justamente o que um observador precisa. Enquanto para outras pessoas, um impulso de toque leve pode tirar sua habilidade de se focar no parceiro. Exemplo, ser importuno para um sensível. O impulso de toque de pressão, ou seja, o toque firme na pele, é mais organizado e pode ser tranquilizante, se transformando em uma boa ferramenta para relaxar o parceiro, o que pode ser ótimo para um esquivador, especialmente quando o toque leve for desconfortável para ele. Exploradores também costumam gostar do toque de pressão, porque este fornece um impulso intenso para satisfazer as suas necessidades sensoriais. As pessoas normalmente sabem que tipo de toque elas preferem. Às vezes, conversar sobre preferências de toque pode ser o meio mais fácil de discutir intimidades. Parceiros podem mostrar um ao outro qual tipo de toque é melhor, independente de atividade sexual explícita. Outros impulsos sensoriais também contribuem para satisfazer a intimidade nos relacionamentos. Pense sobre o tipo de iluminação, perfumes e sons, incluindo conversas e músicas preferíveis. A lista a seguir pode ajudar a começar a conversa. Ao lado esquerdo, o que eu gosto. Ao lado direito, o que eu não gosto. Ao centro, impulso sensorial. No centro temos
Toque com cócegas para me excitar. 2. Toque de pressão me ajuda a relaxar. E nesse caso, coloca-se um check do lado esquerdo, o que eu gosto, ou check do lado direito, o que eu não gosto. Então, toque com cócegas para me excitar. Toque de pressão me ajuda a relaxar e a prestar atenção. Luzes, assim posso ver meu parceiro. Ambiente mais escuro para que eu possa me concentrar nos outros sentidos. Ambiente com perfume e produtos com cheiros preferidos. Música suave para acalmar e dar foco. Música intensa para animar. Falar para prender a atenção. Ambiente mais calmo para que eu possa me concentrar nos outros sentidos. Considerações especiais sobre relacionamentos. Pessoas com diferentes padrões sensoriais encontrarão problemas diferentes dentro dos relacionamentos. Saber o que pode ser mais fácil ou mais difícil pode guiar nosso planejamento e nossas negociações com os parceiros de relação. Considerações especiais para exploradores. Exploradores compartilham a necessidade de mais informações sensoriais com outros exploradores e observadores. Assim, eles costumam gerenciar mais facilmente esses relacionamentos. Os exploradores se juntam a seus parceiros exploradores para criar mais atividade e cooperam com mudanças de planos ou para fazer algo fora do padrão. Observadores podem não iniciar novas atividades por conta própria, mas são mais ativos e responsivos quando o explorador muda o cronograma ou mantém o dia ativo. Exploradores podem seguir seus instintos naturais ao se relacionarem com outros exploradores e observadores. Exploradores precisam ser mais atentos nos relacionamentos com os sensíveis e esquivadores. Essas pessoas se abastecem com informações muito rapidamente, então o impulso sensorial deve ser controlado para que elas não se sintam sufocadas. Exploradores têm que fazer planos para satisfazer suas necessidades sensoriais extras quando os amigos e familiares sensíveis e esquivadores não estiverem ao redor. Exercícios, trabalhos com muita atividade, clubes, jantares e serviços comunitários podem fornecer meios aos exploradores de satisfazer suas necessidades sensoriais sem que estas sejam disruptíveis para sensíveis e esquivadores. Cronogramas e previsibilidade são as estratégias mais úteis para gerenciar os impulsos sensoriais. Os membros da família do explorador podem criar um ambiente isolado e calmo para os outros membros da família conseguirem ler ou trabalhar de casa. Exploradores podem criar um sinal com seus amigos sensíveis e esquivadores para que estes indiquem sua necessidade de ir embora. Isso é particularmente útil em locais cheios, porque eles têm muitas experiências sensoriais imprevisíveis, as quais podem ser sufocantes, como vimos com Tomás e Miranda. Considerações especiais para esquivadores. Visto que esquivadores precisam ter controle sobre os impulsos sensoriais que obtêm, eles fornecem um ótimo ambiente para outros esquivadores sensíveis, que também precisam de ambientes sensoriais controlados. A estrutura natural para esquivadores evita que o impulso sensorial seja sufocante. Eles mantêm os estímulos do ambiente no limite mínimo, por exemplo, a TV e o rádio desligados ou com o som baixo para que não os distraia. Eles têm que fazer refeições regulares e escolher o jantar e criar um cronograma de atividades. Esquivadores se sentem mais desafiados por exploradores e observadores. Estes últimos precisam de impulso sensorial adicional e não terão mais impulso sensorial naturalmente do que um esquivador. Quando amigos ou familiares exploradores fazem atividades para obter mais impulsos sensoriais para si, eles inconscientemente sufocam seus parceiros esquivadores. Já os exploradores precisam satisfazer suas necessidades em seus parceiros esquivadores. Isso pode ser feito em um porão, jardim ou um cômodo com uma porta em casa, ou indo a eventos separadamente em situações sociais. Durante as atividades familiares, como as refeições, quando todos estão juntos, o explorador pode ser mais ativo ao colocar a mesa, servir e assim por diante, enquanto o membro esquivador pode ficar sentado à mesa. Inversamente, esse membro da família pode querer se afastar de uma grande mesa de pessoas, permanecendo na cozinha até a hora de comer. Esquivadores e observadores enfrentam um desafio diferente. Observadores precisam de mais impulsos sensoriais para ficar ativos durante o dia, mas nem sempre criam um impulso para si mesmos. Amigos e familiares observadores podem ser muito fáceis para esquivadores, porque eles não demandam muito de um ponto de vista sensorial.
Esquivadores podem fornecer assentos com almofadas extras ou delegar ao amigo observador tarefas para que ele fique ativo. Inácio e Carlos nos mostraram como negociar um relacionamento bem-sucedido no trabalho, usando seu conhecimento sensorial para benefício próprio. Considerações especiais para sensíveis. Sensíveis lidam melhor com outros sensíveis e esquivadores, porque eles também têm limites sobre quanta informação sensorial são capazes de gerir de uma vez. Entretanto, sensíveis são muito particulares. Assim, se seus problemas específicos não combinarem, outros sensíveis ou esquivadores podem se tornar um desafio. Sensíveis precisam tomar cuidado para que os limites criados por eles sejam consistentes com as necessidades dos outros. Por exemplo, se um amigo esquivador for mais cuidadoso com as texturas dos alimentos, o sensível deve incluir essa consideração no preparo de uma refeição, mesmo se esta não for uma área de sensibilidade para ele. Sensíveis são mais desafiados por exploradores em suas vidas. A espontaneidade do explorador pode ser intimidante para o sensível. Se não forem cuidadosos, os sensíveis podem entrar em batalhas pelo poder com exploradores, porque o modo como cada um deles se comporta para satisfazer suas necessidades sensoriais não complementa o outro. O sensível quer manter o controle das situações porque isso também significa controlar a quantidade de impulso sensorial. Quanto mais o sensível tenta controlá-la, mais o explorador precisa introduzi-la, e o enfrentamento é inevitável. Lembre-se de que cada um está tentando satisfazer suas próprias necessidades, e essas necessidades simplesmente não combinam. É importante que os sensíveis gerenciem seu tempo com os exploradores. Escolham atividades altamente desejáveis a ambos para que haja motivação mútua e pré-estabeleçam o tempo necessário para elas. Bernardo e Sara vão a yoga juntos. Na primeira aula, eles escolheram lugares próximos um do outro. Depois de algumas semanas, Sara foi para o canto da frente do espaço, em vez do meio e do fundo da sala. Eu amo Bernardo, mas ele é muito intenso e ativo durante a yoga. Ele não consegue fazer a postura do cão olhando para baixo. Precisa movimentar as partes do seu corpo para soltá-las para cima durante a posição. Ele está sempre adicionando algo às posturas, o que me distrai. Eu o apoio a praticar yoga do jeito que ele quer, mas eu preciso ficar em uma área que me permita focar na minha prática de yoga também. O canto da frente reduz minhas distrações e melhora o nosso relacionamento depois da aula, porque eu fico mais revigorado do que tensa. E não é para isso que yoga serve? Bernardo é um explorador e Sara uma sensível. Eles encontraram um modo de criar um ambiente comum positivo. Sensíveis criam limites e isso pode ser útil de alguma forma para observadores que precisam de alguma estrutura. O risco é que a imposição de muitos limites reduza o impulso sensorial a níveis tão baixos que o observador não consegue detectar. Considerações especiais para observadores. Observadores lidarão melhor com os exploradores porque estes criam todo tipo de experiências sensoriais para si. Observadores não sentem incomodados com esse alto nível de atividade e, como bônus, o impulso adicional é útil a eles, que podem se engajar nas atividades da família ou dos amigos. É muito mais provável que Joana chegue pontualmente a eventos quando seu marido Andrei está se arrumando ao mesmo tempo. Andrei muda de opinião sobre a roupa dele, enquanto conta a Joana algo que aconteceu no trabalho e continuamente se movimenta pelo quarto. Ele faz perguntas a Joana, as quais a mantêm em movimento também, como por exemplo, o que você vai vestir hoje à noite? Você acha que eu tenho que usar meus mocassins pretos? Quando Joana está sozinha, ela tende a ser menos direcionada e se perde no tempo. Observadores são, ao mesmo tempo, compatíveis e desafiadores para outros observadores. Visto que ambos são pessoas calmas e não exigentes, os relacionamentos fluem suavemente no geral. Entretanto, observadores precisam de impulso e não o criam para si mesmos. Então, observadores têm que planejar estratégias para a memória para garantir que honrarão seus compromissos ou enfrentarão problemas. Eduardo e Denis são colegas de quarto. Ambos são calmos, o que originalmente atraiu os dois, quando comparados a outras opções de colegas de quarto. Eles não queriam a pressão oferecida por outros colegas que conheciam. Entretanto, algumas coisas estavam escapando. Eles se esqueceram de fazer o pedido das refeições e, logo, seus almoços não estavam disponíveis no refeitório quando foram até lá. Depois de perderem 2 semanas de almoços, eles colocaram uma placa na porta para lembrá-los de fazer os pedidos. Ao colocarem a placa na porta, outros colegas começaram a perguntar-lhes sobre seus pedidos de refeições frequentemente, o que aumentava a atenção à tarefa.
Planejando relacionamentos sensoriais. As interações humanas são complexas e se baseiam em muitas variáveis, não somente em respostas sensoriais. Entretanto, quando entendemos este aspecto de nossas experiências com os outros, ficamos mais próximos de nos sentirmos responsáveis pelas nossas ações em um relacionamento. Lembre-se de que cada pessoa é encarregada de si mesma. Quando nos entendemos, conseguimos deixar claras nossas necessidades para os nossos parceiros de relacionamento. E quando entendemos as sensações, nós também podemos prever as necessidades de nossos parceiros, multiplicando nossas chances de usufruir experiências bem-sucedidas juntos. A tabela abaixo lhe dará algumas dicas para iniciar relacionamentos sensoriais. Tenho certeza de que você terá muitas outras ideias por conta própria depois que começar a pensar dessa forma. Marque o relacionamento que se aplica a você e a seu parceiro, amigo ou membro da família. Um número foi dado para cada relacionamento. Localize seu número na tabela abaixo para obter dicas de como melhorar seu relacionamento. Encontre seu par. Exploradores, observadores, esquivadores e sensíveis. Colunas à direita e linhas para baixo. Exploradores, observadores, esquivadores e sensíveis. Dicas para relacionamentos sensoriais. 1. Ideias para relacionamentos entre exploradores e observadores. Lembre-se, exploradores são bons em criar novas ideias e gerar situações originais. Isso torna a vida interessante e às vezes imprevisível. Exploradores pensam em alternativas quando as coisas não estão indo bem e podem intensificar situações que já são emocionantes e divertidas. Observadores são bons em fornecer um ambiente flexível e calmo. Visto que é necessário muito impulso sensorial para que um observador note uma situação, ele pode deixar as coisas passarem sem incomodar os outros sobre elas. Observadores precisam de mais impulsos sensoriais como os exploradores. Dicas: dê umas escapadas enquanto desempenham tarefas juntos. Planeje muitas pausas para se manterem ativos durante as tarefas. Mude os locais que vocês frequentam e atualizem-se sobre o dia. Se vocês têm um evento rotineiro, exemplo happy hour, então altere o local de encontro ou, se vocês têm um local preferido, mude os dias e os horários em que o frequentam. Encontre rotas mais longas até lugares que vocês vão juntos. Mude o caminho até lugares rotineiros. Deixe o explorador decorar. Isso fornecerá a ambos muitas coisas para olhar, movimentar e gerenciar ao se moverem pela casa. Pendure um calendário com eventos para ambos, individuais e em conjunto. Assim vocês podem consultá-los sempre. O explorador pode marcar compromissos ao mesmo tempo se não tiver um lembrete, e o observador pode se esquecer de eventos importantes. Escolha o lugar mais longe da cama para o observador. O caminho extra o manterá acordado nas idas ao banheiro. Crie surpresas como parte do seu relacionamento. Fale sobre o que você está fazendo ao realizar a tarefa. Pendure móveis sonoros na varanda ou no jardim. Use dispositivos com perfume na casa. Abra as janelas para permitir que o som natural entre em casa ou no trabalho. Dance com ou sem música. Deixe a TV ou o rádio ligados ao fundo para obter mais estímulos do ambiente. 2. Ideias para os relacionamentos entre sensíveis e esquivadores. Lembre-se, esquivadores são bons em criar cronogramas e rotinas. Eles gostam de ser capazes de prever o que acontecerá, porque rotinas familiares fornecem experiências sensoriais familiares. Eles criam ambientes calmos, quietos e ordenados. Sensíveis são bons em notar detalhes, então ficam muito mais atentos a humores, necessidades e padrões comportamentais. Sensíveis também expressam suas percepções sensoriais, aumentando a conscientização dos seus parceiros sobre as experiências sensoriais em torno deles. Dicas: use sabonetes hidratantes sem perfume em casa. Crie rotinas para as atividades diárias e mantenha-se fiel a elas. Planeje mudanças na rotina ou no cronograma diário com antecedência. Crie espaços separados para ambos. Limite o tempo gasto em grandes eventos e gerencie seu tempo enquanto estiver lá. Limite a TV e o rádio para que apenas um esteja ligado por vez. Mantenha as janelas e as cortinas fechadas. Negocie como e onde vocês passarão tempo juntos com antecedência. 3. Ideias para os relacionamentos entre exploradores e esquivadores. Lembre-se, tanto exploradores quanto esquivadores gostam de controlar suas próprias experiências. Exploradores precisam de mais impulso, assim eles curtem planejamentos espontâneos.
e isso pode ser difícil para parceiros esquivadores. É um desafio para os exploradores manterem rotinas para que as situações sejam previsíveis para seus parceiros esquivadores. Esquivadores gostam de situações previsíveis. Eles se sentem desafiados pelas situações espontâneas que acontecem ao longo do dia. Eles se sentem rapidamente sufocados por informações sensoriais, então os parceiros exploradores podem ser desafiadores. Dicas: pendure um cronograma de suas rotinas diárias e dos eventos mensais para que ambos saibam o que está acontecendo. Isso ajudará o explorador a se controlar, não marcando mais compromissos do que é o possível e permitirá ao esquivador que planeje com antecedência as atividades requisitadas. Crie espaços separados em suas áreas de convivência. Dê ao esquivador a oportunidade de escolher alguns eventos públicos para ir e ao explorador a oportunidade de ir ao resto dos eventos sozinho. Isso também dará ao parceiro do esquivador um tempo a sós, o que é desejável. Dirija-se separadamente até os eventos. Planeje receber pequenos grupos de amigos em sua casa. Use e-mail para se comunicar. Isso cria um registro para ambos. Deixe o explorador fazer as tarefas não usuais. Faça com que o parceiro explorador use um reprodutor de música com fones para que o parceiro esquivador não tenha que ouvir som extra. Se possível, tenha quartos separados para que cada parceiro tenha a oportunidade de fazer do seu espaço uma combinação sensorial. 4. Ideias para relacionamentos entre observadores e esquivadores. Lembre-se, esquivadores são rapidamente sufocados por informações sensoriais, então gostam de minimizar a quantidade de impulso sensorial disponível. Esquivadores sentem-se desafiados com situações espontâneas que acontecem ao longo do dia. Observadores têm como desafio detectar tentativas de chamar sua atenção, então muitos podem ser vistos como descuidados. Um parceiro esquivador limitará a quantidade de contato porque os relacionamentos podem ser sufocantes com o impulso sensorial. Dicas: pendure um cronograma de atividades. Ele servirá como lembrete para o observador e permitirá ao esquivador que se planeje com antecedência. Deixe o observador fazer as tarefas não usuais. Socialize em casa com alguns amigos. Faça o observador usar um reprodutor de música com fones em casa ou no trabalho. Crie um menu para a semana e pendure-o na cozinha. Assim vocês podem falar sobre ele. Isso permite ao observador manter-se focado e ao parceiro esquivador prever qual impulso sensorial irá ocorrer. Deixe o esquivador fazer uma lista do que precisa ser limpo nos espaços. O observador não notará o que precisa ser feito. Mande mensagens de texto ou e-mail um para o outro para negociar as atividades. 5. Ideias de relacionamentos entre sensíveis e observadores. Lembre-se, sensíveis precisam gerenciar seus impulsos sensoriais, toleram apenas pequenas quantidades e, por isso, podem criar várias regras. Eles se sentem desafiados nos ambientes sensoriais cheios que enfrentam no curso normal do seu dia. Sensíveis comentarão sobre o que está acontecendo ao redor deles, por exemplo, abaixe o som, não se sente tão perto de mim, vamos arrumar essa bagunça. Observadores têm como desafio detectar tentativas de chamar sua atenção. Então, muitos podem ser vistos como descuidados. Um parceiro sensível pode se tornar autoritário na tentativa de controlar o impulso sensorial da situação. Mesmo os observadores tendendo a ser calmos em relação à autoridade, eles podem não reconhecer o significado do comportamento como uma tentativa de controlar certo tipo de impulso sensorial. Ao reconhecer as necessidades sensoriais refletidas nesse comportamento, observadores são capazes de não antecipá-las em situações futuras, mantendo assim o padrão. Dicas: ofereça uma música de fundo para o observador e deixe o parceiro sensível decidir a música e o volume dela. Deixe o sensível criar o cronograma de atividades para o relacionamento. Crie um menu para a semana e pendure-o na cozinha. Deixe o sensível decorar a casa, mas assegure-se de colocar os móveis em locais que exijam espaços para a negociação do observador. Deixe o parceiro observador realizar tarefas, mas o parceiro sensível fazer a lista. Deixe o parceiro sensível dirigir ou ficar ativo na navegação. 6. Ideias para os relacionamentos entre exploradores e sensíveis. Lembre-se, exploradores precisam de muito impulso, assim eles gostam de planejamento espontâneo, e isso pode ser difícil para seus parceiros, que precisam limitar os impulsos.
É um desafio para os exploradores manterem rotinas para que as situações sejam previsíveis para seus parceiros. Sensíveis precisam gerenciar seus impulsos sensoriais, toleram apenas pequenas quantidades e, dessa forma, podem criar várias regras para seus relacionamentos. Ambientes sensoriais inquietantes são um desafio para os sensíveis. Estes podem parecer ter um temperamento difícil porque, quando atingem seus próprios limites sensoriais, comentam sobre isso, por exemplo, baixo som, não se sente tão próximo a mim, vamos arrumar essa bagunça. Dicas: pendure um cronograma das rotinas diárias e risque as atividades realizadas para que vocês saibam o que esperar em seguida. Adicione luz e decoração esparsamente em seus ambientes compartilhados. Dirijam-se separadamente a eventos públicos para que cada um possa permanecer ali somente o tempo que considerar necessário. Explorador mais tempo, sensível menos tempo. Ponha uma música tranquila para tocar e criar um ambiente calmo. Deixe o parceiro sensível selecionar as rotas para as tarefas e passeios. Dobre as cobertas ao meio para que cada parceiro sinta as texturas de que precisam e apreciam. Selecione os restaurantes preferidos que oferecem variedade no menu. Desse modo, o sensível terá a previsibilidade e o explorador poderá experimentar.